Oi pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui na Ser Psicólogo, para darmos continuidade ao nosso curso de Introdução à Psicologia das Emergências e dos Desastres. Vamos para a quarta aula do nosso curso e hoje eu quero apresentar para vocês um resumo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para quem quer estudar essa área, para quem de repente pretende trabalhar futuramente nessa área, esse é um documento essencial. É preciso que a gente conheça cada detalhe desse documento, né? É uma lei, né? É uma lei que institui uma política, como a gente tem em outros âmbitos, né, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Todas as grandes políticas públicas, elas são lei, elas existem com força de lei para serem cumpridas, para serem aplicadas. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, garantida, né, instituída e garantida pela Lei 12.608 de 2012. Então, já temos mais de 10 anos. Veja, aí já dá para a gente pensar, inclusive, a possibilidade da necessidade de alguma revisão, né? 10 anos é um período de tempo bem interessante aí para uma revisão, mas, de todo modo, efetivamente aí, vigente nos nossos dias, nós temos a Lei 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Na verdade, ela é um substituto de uma lei anterior nessa área, e ela é um melhoramento daquilo que a lei anterior trazia enquanto competência do Estado brasileiro no que diz respeito às intervenções em situações de emergências e de desastres. Nessa aula eu quero apresentar um resumo para vocês. Como eu disse, esse é um conhecimento valioso para essa área, para a psicologia das emergências e dos desastres. Primeira coisa então que a gente vai fazer é entender direitinho o que é esse órgão que nós chamamos de Defesa Civil. O que é a Defesa Civil? Veja, a política é Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. No centro dessa política, nós temos um órgão chamado Defesa Civil. Todos vocês já devem ter ouvido falar, ele é muito conhecido. Sempre que acontece uma situação de desastre, uma situação de calamidade pública, não é? Aciona-se a Defesa Civil, então a Defesa Civil é um órgão mais ou menos conhecido em função dessas ocorrências, desses acontecimentos. Para a gente entender direitinho o que é a Defesa Civil, qual a sua proposta, eu gosto de fazer uma comparação com outras áreas, com outras políticas públicas. Vejam bem se faz sentido. Nós temos no Brasil uma política pública de saúde corporificada pelo SUS. No SUS a gente vai ter lá atenção primária, secundária, terciária, que são os níveis de atenção à saúde. E dentro desses níveis de atenção à saúde nós vamos ter diferentes dispositivos. Então, na atenção básica, por exemplo, vamos ter os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, né? Na atenção secundária nós vamos ter os ambulatórios, oferecendo aí todos os tipos de serviços clínicos. E na atenção de alta complexidade, na atenção terciária, nós temos mais aí a cobertura da rede hospitalar e de outros dispositivos de urgência e de emergência. Quando a gente vai para assistência social, a gente também tem alguns dispositivos importantes, como o CRAS, por exemplo, Centro de Referência da Assistência Social. Nós temos os CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então veja que cada política pública ela é corporificada por meio de determinados dispositivos, determinados equipamentos, como a gente usa mais precisamente a linguagem técnica das políticas públicas. Vindo agora para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma política pública também, nós temos a Defesa Civil como o principal equipamento concreto, prático, que faz funcionar essa política pública no país. Então, repetindo, enquanto na saúde, as políticas de saúde funcionam através de postos,
unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospitais, serviços de urgência e emergência, como as UPAs, por exemplo, né? Unidades de pronto atendimento, etc. Assim como a política pública de assistência social funciona por meio de equipamentos como o CRAS e o CREAS, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil funciona, no seu grosso, né? Funciona muito centralizada a partir das ações desse equipamento que nós chamamos de defesa civil. Agora veja, a gente vai poder perceber, quando a gente detalhar mais, que a defesa civil ela não deve atuar apenas quando da ocorrência de desastres. Nós vamos perceber que um dos grandes objetivos dessa política é criar uma cultura de prevenção a maneira como as pessoas devem lidar com situações de emergências e de desastres. Eu coloquei aí nesse slide algumas definições para a gente entender melhor o que é defesa civil. Então vamos lá. É o conjunto de ações, veja, preventivas, de socorro, assistenciais e também reconstrutivas. Percebam, né, que há uma amplitude de ações que dizem respeito não apenas ao socorro quando uma situação de desastre acontece, mas há uma série de ações anteriores no âmbito da prevenção, há ações no âmbito do socorro quando o desastre acontece e há ações também no pós-desastre, sobretudo no aspecto da reconstrução. Então vamos lá. É o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou a minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. Veja, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional existe a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o que eu quero mostrar para vocês nesse organograma, né, que eu preparei aí para vocês. Percebam, as ações da Defesa Civil atualmente, elas fazem parte de um ministério, né? A gente sabe que essa coisa de ministérios muda de governo para governo, mas atualmente nós temos no Brasil vigente um ministério chamado Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse ministério vai ter várias secretarias, dentre eles, uma das principais é justamente a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é quem articula todas as ações nesse âmbito. Então percebam que ali embaixo, né, em vínculo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, nós temos o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Departamento de Atuação de Articulação e Gestão e o Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil. São esses órgãos, é por meio dessa estrutura que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ela é colocada em prática e a gente vai ver qual é o lugar que psicólogos e psicólogas têm nesse âmbito de atuação. Quando a Defesa Civil deve ser acionada? Essa é uma informação importante também, uma informação até de utilidade pública. Então veja, quando ocorrerem graves desastres com vítimas e desabrigados, acidentes rodoviários, ferroviários, metroviários envolvendo grande número de pessoas, inundações, grandes incêndios com vítimas, acidentes com combustíveis, produtos ou outros produtos perigosos, explosões em depósitos de gás de cozinha, rachaduras, trincas e fissuras, né, em edificações decorrentes aí da movimentação do solo, que pode ter causas naturais ou pode ser causada também pela intervenção humana, deformações em estruturas prediais, como lajes, vigas, pilares e paredes que sinalizem a possibilidade do risco para as pessoas, infiltrações graves com grande risco de desabamentos também em edificações, e o recalque de fundações, que é o rebaixamento da terra, o rebaixamento da parede. Então são situações, né, todas elas situações variadas, situações em que a Defesa Civil deve ser acionada. Algumas competências dessa secretaria, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. São várias, esses tópicos estão lá na Lei 12.608, né? Eu fiz um print já, vou mostrar para vocês, estimulando inclusive que vocês
deem uma pesquisada aí, pesquisem sobre a lei. São várias as competências dessa secretaria. Eu pincelei aí apenas 3 para a gente entender um pouco o espírito da coisa. Então, no ponto 1, nós temos formular, orientar e conduzir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Eu já tinha dito isso para vocês, né? No ponto 5, estabelecer estratégias e diretrizes das ações de proteção e defesa civil, gestão de riscos e de desastres. E no ponto 8, um ponto bastante interessante, promover a capacitação e o treinamento de recursos humanos para ações de proteção e defesa civil, gestão de riscos e de desastres. São algumas das competências dessa secretaria. E aí, na tela, eu fiz um print desse documento que eu tenho comentado aqui, fazendo um resumo para vocês. Repito, é a Lei 12.608, ela é de abril do ano de 2012. Então, ela já está vigente aí no corpo jurídico brasileiro há mais de 10 anos, instituindo a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Eu peço que vocês procurem aí na internet, imprimam essa lei, vocês que estão trabalhando com essa questão, estão fazendo pesquisas, ou estão estudando essa disciplina no curso de formação de vocês, ou mesmo por pura curiosidade acadêmica e intelectual, deem uma lida em todo o corpo da lei para poder vocês se inteirarem aí sobre mais detalhes e pormenores. Eu trago aqui para vocês uma síntese dos grandes objetivos dessa lei e, consequentemente, dessa política, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. São 3, quando a gente lê o texto da lei, são 3 grandes objetivos gerais dessa política. Vamos ver quais são eles? Primeiro, integrar diferentes políticas públicas, saúde, educação e assistência social. Eu vou explicar um pouco melhor esse ponto, né? O que é essa integração entre saúde, educação e assistência social no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e no âmbito do tratamento de emergências e desastres. Esse é um ponto importantíssimo que tem muito a ver com a atuação da psicologia nesses contextos. Um segundo objetivo é alterar outras leis, como a Lei LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é uma lei da educação, a Lei do Estatuto das Cidades, dentre outras leis. A gente vai ver que determinadas situações emergenciais exigem que haja flexibilidade na observação de determinadas leis. Vou explicar isso também para vocês nos próximos slides. E o último e grande objetivo é criar uma cultura nacional de prevenção a desastres. Aí a gente está falando de formação humana, de formação de comunidades, para que a gente não tenha apenas que lidar com o socorro quando algum grande desastre acontece, mas que a gente possa ajudar as pessoas a criar uma cultura de prevenção a essas situações. Como eu disse a vocês, o primeiro grande objetivo dessa lei é articular essas 3 grandes políticas públicas da saúde, da assistência social e da educação. Aí eu coloquei ali a pergunta, né? Como é que essa lei, a Lei 12.608, articula essas políticas públicas? Veja, por quê? Né? Uma pergunta interessante a gente perguntar por que essas políticas públicas precisam ser articuladas. E aí eu vou explicar de uma maneira muito simples. Porque toda grande ocorrência, todo grande desastre, toda grande situação de calamidade pública, por exemplo, gera demandas nessas 3 áreas. Simplesmente por isso. Gera muitas demandas nessas 3 áreas. Eu quero mostrar umas imagens para que vocês reflitam, por exemplo, nessa primeira imagem, quais são as demandas de saúde. Nós estamos vendo aí uma imagem de uma enxurrada, né, onde a lama invadiu a cheia de um rio e a lama invadiu as ruas da cidade. Tem outras imagens que eu vou mostrar para vocês, de casas derrubadas. As questões são, quais são as demandas de saúde pública que são geradas quando uma situação dessa acontece?
Quais são as demandas de assistência social que são geradas quando uma situação dessa acontece? Quais são as demandas educacionais que são geradas? Essa é a necessidade da articulação. Essas situações de calamidade pública, de emergência e de desastres, geram novas demandas para essas três áreas e por isso elas precisam ser articuladas. Notem essa segunda imagem, né? É uma imagem também de cheia, de enchente, de alagamento, com certeza um rio que se elevou aí no seu nível e destruiu várias casas. Então ali a gente tem gente na rua, gente desabrigada. Para onde vão essas famílias, por exemplo, né? São questões aí que a gente tem que se fazer. Dá uma olhada aí nessa imagem. Você consegue reconhecer que ambiente nós estamos vendo aí? É uma imagem de famílias desabrigadas que foram acolhidas num determinado espaço público. Vocês conseguem identificar que espaço é esse? Esse é o espaço de uma escola, né? Então, é muito, muito comum que escolas sejam mobilizadas para receber pessoas desabrigadas quando situações de emergência e de desastre que implicam, né, famílias desabrigadas, em destruição de casas, de lares. É muito comum que essas famílias sejam abrigadas em escolas. Eu, particularmente, já tive uma experiência dessa, em que, como psicólogo, tive que ir atender, auxiliar famílias desabrigadas e que haviam sido abrigadas numa escola aqui na cidade onde eu trabalho. Vamos ver então rapidinho quais são essas demandas na saúde, na educação, na assistência social que surgem com uma situação de emergência e desastre. Vamos ver primeiro as demandas no campo da saúde. Vamos lá. Então veja. Atendimentos emergenciais de feridos, esses atendimentos podem ser simples ou complexos. Atendimentos emergenciais de pessoas intoxicadas, se tratar, né, de um evento de vazamento de produto tóxico, por exemplo. Aumento da demanda por medicações, aumento da demanda de exames clínicos, aumento da demanda por leitos gerais e de UTI, a depender de qual seja a natureza da situação. Então são alguns efeitos no campo da saúde. No campo da educação, talvez você esteja se perguntando, tá, na saúde é óbvio, e na educação, né? Como é que é isso aí? Veja, suspensão dos calendários e das atividades acadêmicas, estamos falando aí da rede pública, né? A rede privada, não, mas a rede pública, para abrigar essas famílias, precisa suspender suas atividades e o seu próprio calendário e atividades acadêmicas. Adaptação de escolas como pontos de abrigamento provisório e o replanejamento das demandas pedagógicas de crianças e jovens. São demandas aí específicas do campo da educação. E no campo da assistência social, muito mais, né? A depender da natureza da ocorrência. Acesso a direitos fundamentais em casos de emergências e desastres, acesso a seguros e recursos financeiros emergenciais, a gente viu isso na pandemia, o auxílio emergencial dado pelo governo federal às famílias atingidas não é uma benesse, uma caridade, né? É um direito garantido aí, garantido na própria política de assistência social e também na Lei 12.608. Acesso a itens básicos de alimentação e saúde é direito e acesso à habitação e moradia. Então percebam como um desastre ele toca em várias áreas, por isso essas políticas precisam ser articuladas. E aí o psicólogo que atua na educação, numa situação como essa, como eu vivi essa experiência, como um psicólogo que atua na educação, ele tem que ser remanejado para auxiliar, por exemplo, famílias numa escola desabrigadas. Isso pode acontecer com um psicólogo que trabalha na assistência social, né? Um psicólogo que trabalha na saúde, a depender da ocorrência, ele pode ser convidado e se ver lidando aí com essa demanda. Para a gente terminar, um outro ponto muito importante da Lei 12.608 é a instituição do Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres, que é um complexo de dispositivos tecnológicos que ajudam a prevenir com que famílias e comunidades sejam atingidas por desastres por meio de um grupo de monitoramentos. Monitoramento hidrológico, que tem a ver com o acompanhamento da elevação
das águas, dos rios, de lagoas, etc. Monitoramento geológico, tem a ver com o monitoramento relacionado à movimentação da terra, do solo. E o monitoramento meteorológico, que tem a ver com as condições climáticas, se vai chover muito, quanto vai chover, se as famílias precisam ser deslocadas ali daquela área. E, finalmente, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela vai falar das 5 grandes fases de atuação. Isso aqui é um papo muito legal que eu vou bater com vocês na próxima aula. Então, a política, como eu disse, não existe apenas para socorrer pessoas que sofreram desastres, mas para gerir riscos e desastres. E a gestão integral de riscos e desastres, ela passa por 5 fases, que são essas que vocês estão vendo aí: a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a reconstrução. E o mais legal de tudo é que há trabalho para a psicologia em todas essas fases. Entretanto, acerca delas, eu vou falar com vocês no nosso próximo encontro. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui e eu aguardo todo mundo na próxima aula.